Muito bem, meus caros. Então, bom dia, bem-vindos aqui ao nosso mini curso, solicitado aqui pelo nosso grupo de residentes da cardiologia aqui do hospital. E, sem dúvida, um momento de muita reflexão para todos, numa época em que a ciência se avoluma, né? Vai chegando aí um volume de informações enorme o tempo todo para a gente. Eu acho que parar um pouquinho para refletir criticamente sobre o material que a gente consome sempre é importante. E daí nasceu a ideia desse mini curso aqui. Vão ser algumas aulas esporádicas que a gente vai fazer para discutir um pouquinho da interpretação crítica dos artigos científicos e alguns conceitos que são importantes que às vezes não estão sendo mostrados para a gente. Então vamos lá, e aí, lembrando como curso que é, fiquem à vontade para abrir seus microfones no momento que alguma coisa invadir seu coração, alguma angústia, para que a gente possa bater um papo aí na próxima hora. Então não tem nenhum problema. Então nós vamos começar essa jornada agora e colocando os pingos nos is, algumas coisas nos seus lugares. Depois a gente vai discutir um artigo em si para fazer uma avaliação crítica do mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante, pessoal, isso aqui é muito forte, já existe há muito tempo, mas a verdade é que as evidências científicas, esses níveis de evidência ficaram muito fortes mesmo, cientificamente, no século XXI. Até o final do século XX, a gente via os artigos, via as informações, numa época em que sequer a internet existia direito, e assim, a gente não tinha muito essa análise crítica de como fazer uma pesquisa, de como interpretar uma pesquisa, mas como tudo na humanidade, as coisas têm acelerado em um ritmo lancinante, e é importante que o profissional que esteja aí atualizado saiba fazer essa interpretação. Então, quando eu penso em evidência científica, você tem que parar de acreditar, e acho que é uma frase muito forte, naquilo que te dizem. Eu sempre falo isso. Não acredite no que te dizem, mesmo que seja um bom representante, mesmo que seja uma boa palestra, mesmo que seja um bom profissional te falando sobre aquele assunto, sempre tenha um pé atrás. A Descartes já ensinou para a gente algo que se baseia no princípio do que só aceite como verdade aquilo que possa ser comprovado. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu tenho que saber colocar os níveis de evidência em perspectiva. E esses níveis de evidência vão desde a opinião de especialistas até as revisões sistemáticas com meta-análise, se a gente for usar a pirâmide de evidências mais tranquila que a gente tem aqui na interpretação. Agora, se eu colocar isso aqui em perspectiva, quando eu penso em tratamento especialmente, nós aqui como profissionais de saúde, focamos muito em tratar as doenças, recuperar os pacientes. E nessa discussão, quando eu começo a olhar para os níveis de evidência, existem balizadores que a gente tem que respeitar para poder fazer uma análise crítica daquilo que a gente está consumindo. Seja uma aula, seja um capítulo de livro, seja um artigo, nós precisamos estabelecer filtros e é por isso que essa primeira conversa está sendo motivada. Então vamos passar por alguns exemplos aqui para chegar num mega trial aqui, chegar num grande ensaio clínico randomizado e daí a gente tomar algumas conclusões. Então vamos lá. Quando eu olho para os níveis de evidência, a primeira informação é saber se eu quero falar de tratamento, ou seja, uma intervenção que visa fazer o bem a alguém, é importante que você compreenda que a única maneira válida de se mostrar cientificamente que um tratamento é superior à ausência dele, ou ao concorrente dele tradicional, que o novo tratamento vai ser superior, você precisa ter no seu artigo o desenho do que a gente chama um ensaio clínico. E esse ensaio clínico, para que ele possa ter validade sólida na ciência, ele precisa ser feito de maneira randomizada. Então, a gente já começa aqui a pontuar alguns aspectos. A gente vem de uma época de pandemia em que se usavam modelos de estudos observacionais, como as coortes e os casos controle, para se tomar decisões clínicas. E do ponto de vista clínico, se eu quero escolher um tratamento, a ciência nos pede que haja ensaios randomizados, que hajam mega trials, para que eu possa realmente afirmar se um tratamento é superior à ausência dele. Então, se a gente for começar aqui, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês que vão desde opinião de especialista, e aí só para pontuar isso, não é porque está na base da pirâmide que é pior, viu, gente? A verdade é que depende muito do especialista que você resolve consumir. E você vai ter que ter esse norte, mesmo que seja a pessoa mais reconhecida do planeta, mesmo essa pessoa tá com direito a ter alguma opinião que não seja compatível com a verdade científica. Então a gente tem que pensar nisso. Quando eu procuro um especialista, eu espero que essa pessoa esteja atualizada em tudo que tem de melhor. Mas como eu comecei essa reunião dizendo, é impossível que a gente se mantenha 100% atualizado o tempo todo, porque as informações vão saindo de uma maneira muito rápida. Mas é claro, você vai pagar uma consulta num baita especialista, porque você assume que esse cara tem notório saber e os próprios pares reconhecem ele como uma pessoa de notório saber.
Então, quando eu quero trazer isso em perspectiva, vamos entrar nos exemplos para sair da opinião do especialista e chegar hoje até o ensaio clínico randomizado. Então, vamos lá. Quando eu olho para cá, por exemplo, eu tenho um artigo. Não importa o idioma, não importa nada, e nesse momento é um trabalho meu, só para que eu possa criticar sem nenhum tipo de viés. Então vamos entender o seguinte: se você pega um artigo a despeito do idioma, você tem que entender que isso, quando está mencionado aqui como revisão de literatura, nada mais é do que esse que vos fala, em conjunto com residentes dele, com alunos dele, resolveu escolher um tema e dar a opinião dele sobre isso. Então eu quero que você já coloque em perspectiva isso aqui. Quando você acha um artigo de revisão, esse artigo de revisão de literatura é uma revisão narrativa, é o que a gente chama de revisão integrativa. O que isso quer dizer? Eu saí lendo trabalhos, selecionando trechos deles, trechos que eu julguei importantes, transcrevi esses trabalhos aqui nesse artigo, usando aqui a minha opinião, adulterando alguma parte do que veio do original. Eu estou interpretando o texto e estou colocando aqui a minha percepção do texto. Então é importante que você compreenda, quando você encontra na literatura um artigo de revisão, falando de análise crítica de artigo científico, isso nada mais é do que a opinião do autor sobre aquele assunto. Então é natural que você, que é o consumidor, vá pensar quem é o autor que está escrevendo sobre aquele assunto naquele momento. Porque se você achar um artigo que esteja no PubMed e seja um artigo de revisão, tem que pensar assim, antes de eu gastar energia lendo aquilo, como se fosse a última coisa que eu tenho que fazer na vida, eu tenho que filtrar assim, será que essa pessoa que escreveu merece que eu vá dedicar a minha atenção? Então, vamos pensar numa realidade. Esse final de semana eu fui ao cinema assistir um filme do Martin Scorsese. É um diretor que eu gosto. O filme durava 3 horas e 40 minutos. E eu fiquei lá assistindo, mas eu só decidi entrar num filme de 3 horas e 40 minutos porque o diretor já tinha me conquistado há muito tempo. Então, eu não fui gastar 3 horas e 40 minutos da minha vida à toa. Foi extremamente direcionado porque eu conheci o trabalho do autor, no caso do diretor daquele filme. Então, a mesma lógica tem que ser usada para consumo de um artigo. Se você vai fazer uma análise crítica, uma leitura importante, que você entenda que você vai passar dias, às vezes, estudando aquele material e não vale a pena só porque tem um título atraente, porque está numa revista legal, você sair lendo aquilo como se fosse o final da humanidade. É importante que você avalie quem escreveu aquele material. Então, vamos dar um exemplo bem específico aqui para a gente poder entender. Então, por exemplo, eu abri o PubMed aqui na frente de vocês e coloquei aqui um nome. Esse nome é um dos caras que praticamente inventou a hemodinâmica no mundo, né? O professor Patrick Serruth. E nessa condição, pessoal, a gente vê que esse indivíduo sozinho, desde que ele começou a sua carreira acadêmica lá em 77, ele já escreveu ou participou como autor, pesquisador, influenciador de quase 2.800 artigos científicos. Então, uma carreira longeva que tem aqui um crescimento exponencial e com o passar do tempo vai se estabilizando, mas a gente vê que ele se mantém extremamente ativo na produção científica. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você encontra um autor que é referência na sua área, e todos aqui nas nossas áreas sabemos quem são nossas referências, e se você encontra esse autor com uma produção científica sólida, associada a uma prática clínica importante, longeva no decorrer das décadas, é natural que você vai assumir. Eu gostaria de saber a opinião dele. A gente paga, às vezes, para ir num congresso para poder ver essa pessoa, interagir com essa pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, se eu estiver no PubMed, com um nome respeitável na sua área, esse nome, inclusive, que já esteve no nosso grupo dentro do Hospital Encore, né? Quando a gente olha para cá, a gente começa a entender o seguinte, se eu vier no mesmo PubMed e aqui do lado selecionar revisão, eu começo a encontrar dentro dessa plataforma 363 estudos que são apenas revisões, ou seja, ele e pessoas que são próximas a ele, que o chamaram para escrever com ele, resolveram escrever sobre um assunto. Então você pega, por exemplo, o exemplo número 4, olha, a angiografia coronariana, o estado da arte. A partir desse momento, você tem, publicado em 2017, numa das maiores revistas do mundo na área de hemodinâmica, você tem a opinião de grandes especialistas, coroados aqui pelo professor Serruth, para que a gente possa entender, olha, então agora eu tenho acesso à opinião, eu estou na base da pirâmide, se eu pensar na pirâmide de evidência, mas é uma opinião que as pessoas pagariam muitos e muitos dólares para poder ouvir,
que os próprios pares reconhecem como especializada. Então, quando você resolve consumir um artigo de revisão narrativa e integrativa, comece a exercer o ato da filtragem, de pensar assim, quem é que eu estou parando para assistir? Se eu vou num filme de Scorsese, opa, eu vou passar 4 horas no cinema, ok. Se eu vou num filme do Zé das Couves, talvez eu nem vá, porque eu ia gastar 4 horas da minha vida. Então, a mesma coisa para um artigo que você vai passar dias e anos estudando. Então, comece a filtrar isso pela questão do autor quando você pensa em opinião de especialista. Então, qual que é a primeira mensagem? Cuidado com os artigos de revisão. Eles são amplamente baseados na opinião de quem lê os trabalhos, na experiência clínica daquele que está trabalhando, e pode ser que essa pessoa ainda não tenha notório saber naquela área suficiente para que mereça que você vá passar dias aí assumindo que existe demanda por aquele conteúdo. Às vezes é só um monte de bobagem mesmo, que está publicado em inglês e isso tende a nos fazer achar legal. Então, comece a filtrar nomes de pessoas para que você possa se basear nas opiniões de especialista. Então, a gente volta naquela pirâmide de evidência e entende. Opinião de especialista, a base da pirâmide, depende muito de quem é o especialista da sua área que você quer consumir. E o bom profissional, a despeito da área, se você perguntar para essa pessoa, cite aí para mim 5 grandes especialistas da sua área, ele tem isso automático na cabeça, porque ele está acostumado aí aos congressos, a estudar, a interagir, e que isso vai fazer com que no futuro ele também vai se tornar um grande especialista. Então, existe uma questão de perspectiva e construção do conhecimento. Perfeito? Então, na base da pirâmide, estamos assim. Agora, se eu evoluir em cima disso, nós vamos entrar nos relatos de casos, nas séries de casos, e a partir dali a gente tem que entender a série de casos, ela é importante, ou o caso em si, porque ela vai trazer a experiência de uma intervenção, de uma observação em 1, 2, 3 ou 10 pacientes, mas aquilo não é comparado com a ausência de tratamento de maneira científica. Então, quando eu vejo um relato de um caso, ele me fornece a opção daquele tratamento, mas ele é incapaz de dizer que aquilo vai funcionar em termos populacionais. Então, o relato de caso me dá assim, para quem está buscando uma alternativa num caso complexo, ele me dá, olha, o fulano lá na Austrália tratou assim, e isso pode vir a ser uma opção no meu paciente aqui. Mas eu não posso também sair baseando minhas condutas como se fosse 100% de certeza que aquilo que eu mostrei num relato vai dar certo para todo mundo. Porque esse dado não foi construído, não foi comparado, e vocês vão perceber, quando eu analisar o ensaio clínico randomizado, o tanto que o relato de caso acaba sendo só uma informação que existe uma opção que funcionou para uma pessoa, mas que está longe de ser uma verdade absoluta. Então, quando eu saio daqui e chego num relato de caso, recentemente aí publicado pelo nosso grupo, esse relato, por mais que esteja numa grande revista, muito bacana, ele me diz que, olha, num quadro de beriberi com insuficiência tricúspide, suplementação vitamínica foi capaz de correção desse quadro. Mas isso não quer dizer, porque não existem ainda nesse caso estudos populacionais, estudos randomizados com grandes populações que mostram que isso aqui vai ser efetivo, até porque é uma doença rara. Então, nessa discussão, quando eu encontro um relato de caso, ele me fala assim: olha, pode ser que um dia que você tenha um paciente, ele vai apresentar uma insuficiência tricúspide, ele vai ter insuficiência cardíaca, e que se você avaliar, né, o perfil do sangue dele, você vai perceber uma deficiência vitamínica, e ao suplementar isso, você vai conseguir resolver um problema. Funcionou para ele, mas está longe de ser uma medida que vai funcionar para todo mundo. Então, o relato de caso me informa que há uma opção, mas não bate o martelo quanto ao efeito do tratamento. E essa é a importância do que a gente está discutindo aqui hoje. Na análise crítica de um conteúdo científico, eu preciso saber enxergar o efeito de um tratamento. Então, as opiniões de especialistas são importantes, porque esse especialista construiu o conhecimento no decorrer de anos de prática, de estudo, de carreira. Um especialista que se mantém atualizado, deixando claro, não confunda especialista com a pessoa que tem o título de especialista adquirido lá nos anos 90, se essa pessoa não continuasse atualizando. Porque a ciência evolui muito rápido e a atualização é frequente. Aí você começa a se autoavaliar na sua presença nos congressos, enquanto da semana você dedica ao estudo e reflexões do gênero. Então, opinião de especialista, séries de casos como opção, mas é natural que se a gente voltar na pirâmide, eu estou indo e voltando de propósito, porque a gente tem que entender que estudar significa recapitular o tempo todo, e eu vou chegar nos estudos que são chamados de estudos observacionais. As coortes controladas, os casos controle, e as coortes e os casos controle, de maneira não ideal,
são usadas para que possam mostrar para a gente tratamento. E não é assim que deveria ser feito. As coortes são estudos observacionais. O que isso quer dizer? Eu vou olhar no decorrer do tempo, de maneira prospectiva, para ver o que vai acontecer com aquela população. Esteja tomando uma medicação, não esteja tomando, mas nas coortes, a princípio, não há intervenção. Eu só vou observar o que acontece com aquela população no decorrer do tempo. Né, a coorte prospectiva, os casos controles retrospectivos. Então, a melhor forma de eu compreender isso é mostrar um exemplo de coorte para vocês e mostrar que isso não deve ser interpretado como um estudo como opção de tratamento. Então, vamos aí partir para uma coorte, que é um estudo para mostrar comportamento de doença, comportamento de população. A coorte de Framingham mostrou para a gente que quem tinha o colesterol mais alto infartava mais. Eles foram observando no tempo isso. Então, quando eu pego uma coorte, eu faço uma pergunta para vocês. Um estudo que a gente participou enquanto grupo, né? Será que eu consigo estimar a mortalidade após a alta da UTI? Então, um estudo observacional mostrou para a gente, que a gente publicou em 2020, olha, qual vai ser a mortalidade precoce e tardia após a alta da UTI? Então, aqui é um estudo prospectivo, mas é um estudo de coorte, que vai mostrar o que vai acontecer em termos de mortalidade naquela população. Qual população? Que saiu de alta da UTI. Então, aqui eu não tenho um tratamento ou ausência dele, eu só quero ver qual vai ser o comportamento de uma população no tempo. Então, as coortes são fundamentais para me mostrar a evolução de uma doença, para me mostrar a evolução de um processo, para me mostrar o que levou a um desfecho, mas não para mostrar efeito de tratamento. E, de novo, na pandemia, muitos estudos observacionais foram usados como norteadores de conduta. E na coorte você não tem comparação, não tem um grupo controle randomizado que vá fazer com que cientificamente você possa mostrar o tamanho de um efeito. Seria só um erro acreditar numa coorte para falar que um tratamento é superior à ausência dele. Então, quando olho para a coorte de mortalidade após a alta, eu descubro que, num estudo de coorte multicêntrico com 1.554 hospitais, né, a gente tem um dado que vai mostrar que pacientes, um grande número de pacientes acompanhados no tempo por um ano, pacientes que na sua maioria eram idosos, a gente mostra que a mortalidade em 12 meses chegou a 28%. Então, entender o que é uma coorte? É um estudo que observa, nesse exemplo, a incidência de óbito mensalmente em até um ano. Então, a gente descobre que a mortalidade precoce após a alta em 30 dias foi de 7,9%, a pessoa sobreviveu à UTI, mas faleceu, e quando a gente seguiu essa pessoa no tempo, foi se acumulando mortalidade. As taxas mensais de óbito foram sendo registradas e a incidência ao final de 12 meses foi de 28%. Então, por que a coorte me ajuda? Para entender o comportamento de um tipo de paciente. Pós-alta, a chance desse paciente morrer é de 28%, envolvendo hospitais públicos e privados no Brasil. O que eu vou fazer enquanto gestor, enquanto cientista, enquanto alguma coisa do gênero? Eu vou programar o sistema de saúde para que ele possa intervir e tentar minimizar isso. A coorte consegue me mostrar o que acontece, consegue me dar algumas opções de como isso vai se comportar. Mas veja, ela consegue me mostrar, por exemplo, que na mortalidade acumulada, o maior fator que causou óbito foi infeccioso, especialmente em doenças do parênquima pulmonar. Então, se eu sei que a mortalidade precoce foi muito motivada, quase metade dos casos, por doença pulmonar, isso se manteve tardiamente, enquanto gestor de plano, gestão do SUS, eu tenho que pensar, a hora que um paciente tiver alta, a coorte me ensinou que a causa infecciosa é uma das grandes causas de complicação. Então, a partir dali, vigilância extrema para evitar essas infecções. E aí treinar os profissionais de saúde para que eles possam monitorizar de perto uma causa e efeito. Aqui surgiu um primeiro sinal flogístico, intervenção precoce com antibióticos, por exemplo. Então, uma reflexão que a coorte me ensina, mas ela não é desenhada para falar de tratamento. Ela consegue me estimar quais são as causas que levaram a óbito. Por exemplo, ela consegue me mostrar que a dependência pré-internação é um fator que aumenta em até 2,3 vezes a mortalidade. Então, se o cara chega frágil, ele morre muito mais. Se esse paciente pega uma infecção na UTI, ele morre muito mais. Se ele é readmitido na UTI, ele morre muito mais. Ela consegue me mostrar o risco relativo, o intervalo de confiança que expande esse resultado. Nós vamos discutir isso outro dia, mas a viagem ele consegue me dar fatores causais aqui, mas não consegue mostrar de maneira sólida uma coorte o que é o efeito de um tratamento. Não deve ser usada para isso. Então fica essa reflexão. Nós passamos aqui
pelas opiniões de especialista, passamos aqui, vamos voltar a recapitular mais uma vez, nós passamos aqui pelas opiniões de especialista, pelas séries de casos, mostramos um exemplo de estudo observacional, mas a meta de hoje é discutir com vocês um ensaio clínico e mostrar como um bom especialista em saúde deve se debruçar sobre um artigo e não consumir as informações conforme elas chegam para você, assim, por um representante, por exemplo, por uma palestra num congresso, por alguma situação que não deva passar pelo espírito crítico. Então, nós vamos gastar tempo agora falando do ensaio clínico randomizado e eu espero que nesse momento eu esteja aí deflagrando em vocês uma grande inquietude quando eu começar a mostrar para vocês o resultado disso. E o estudo que eu resolvi escolher para fazer essa discussão é um estudo muito recente, que saiu agora em novembro, numa das maiores revistas do mundo, que é a New England Journal of Medicine. Nesse estudo, pessoal, que fala da semaglutida, né, o Ozempic, o Wegovy, né, nos Estados Unidos, é a mesma droga, né, só muda o nome, o Ozempic para usar com diabético, o Wegovy, né, ou Wegovy, como você queira chamar, para quem não é diabético, mas é a mesma droga, o mesmo princípio, só muda o nome, é uma droga muito cara, que demanda muito da saúde pública, é o maior estudo já feito pela Nordisk, né, que é quem fabricou isso aqui, patrocinou esse estudo. E aí a gente está falando o seguinte, eu vou pegar aqui alguns dados importantes e vou mostrar. E aqui eu botei pequenininho, quando eu mandei no grupo ontem, até para mostrar que as coisas são pequenas para você poder estar aqui hoje para enxergar esses detalhes. Então vamos pegar algumas informações que estão sendo dadas no artigo. Nós vamos abrir o artigo para discutir juntos. Primeira coisa, ó, conclusão do resumo. E você concorda que quando a gente está com uma vida acelerada, cheia de pressões sociais, docentes, práticas profissionais, às vezes a gente não tem um tempo muito grande para poder se debruçar sobre materiais, né? Então, veja a conclusão do resumo. Vamos ver se ele passa uma mensagem para a gente. Em pacientes com doença cardiovascular pré-existente, sobrepeso ou obesidade, que não tenham diabetes, a injeção subcutânea de semaglutida numa dose de 2,4 foi superior ao placebo em reduzir a incidência de morte por doenças cardiovasculares, por causas cardiovasculares. Então veja que conclusão firme, ela foi superior ao placebo em reduzir a incidência de morte por causa cardiovascular. Guarda isso, o resumo afirma para a gente, reduziu a mortalidade por causa cardiovascular. Segundo, reduziu também os infartos do miocárdio não fatais. Então reduziu os infartos. Terceiro, também reduziu os AVCs não fatais, isso num segmento de 39,8 meses. Então, eles estão me afirmando, olha, tomar a semaglutida, ela foi eficiente em reduzir morte por causa cardiovascular, infartos do miocárdio não fatais e AVCs não fatais num segmento de 39,8 meses. Perfeito? Só para mostrar, eles calculam aqui o intervalo de confiança, eles calculam o risco relativo, que em inglês está escrito aqui hazard ratio, e mostram que em relação ao placebo, no decorrer dos meses, a semaglutida teve uma taxa de eventos cardiovasculares compostos menor do que o placebo, 20% menor o cálculo do risco relativo. E o intervalo de confiança chegando a 28% menor, no mínimo 10% menor, mostrando que a semaglutida foi superior ao placebo no tratamento para que se evitasse desfechos compostos cardiovasculares. Quais são os desfechos compostos? A soma de infarto não fatal, AVC não fatal e morte por causa cardiovascular. Então, se eu somar as três coisas, morte por causa cardiovascular, AVC não fatal, infarto não fatal, a semaglutida foi excelente. Ela reduziu o risco relativo em 80%. E pegando um trecho da discussão, a discussão normalmente começa com o principal achado de um artigo. E quando eu olho para essa discussão, eles afirmam, olha, em 17 mil pacientes com IMC de sobrepeso ou maior, quando eu olho com a doença cardiovascular prévia, mas que não tenham diabetes, tratamento uma vez por semana com a semaglutida 2,4 miligramas foi durante 33 meses, então vê que já mudou. Aqui eles falam 33 meses e aqui eles falam 39 meses. Por que tem a diferença? Porque aqui é o número de pacientes que teve que parar de tomar a semaglutida porque não tolerava. Porque esse remédio é cheio de eventos adversos. Então, veja, a conclusão falou que foi bom para quase 40 meses. Na discussão, mudou para 33 meses. Então, aquela proteção de 39, quase 40, você vê que aqui já mudou para 33. Se você não estiver atento, você está pensando em 40 ou 39, e na verdade já caiu para 33, já não é a mesma coisa.
de 40 para 33 meses, nós temos um decréscimo aí importante em termos de porcentagem, concorda comigo? Nós estamos diminuindo aí quase 20% do tempo de segmento. Mas guarda isso, é o de menos. Agora veja, o que eles falam é que reduziu realmente esse desfecho composto em 20%. Eles afirmam isso aqui e mostram isso aqui. Agora, sabe o que é legal? Se eu sair da aula agora e eu mostrei para vocês a redução de 20% do risco de eventos, eu deixei claro para vocês que a conclusão fala, olha, a incidência de morte foi reduzida, a incidência de infarto não fatal foi reduzida e a incidência de AVC não fatal foi reduzida. Sabe o que você deveria fazer? Vendo o resumo, vendo o principal gráfico que é mostrado e a principal informação que é informada, você devia parar a sua aula agora e refletir. Então, eu parei a aula para a gente refletir juntos sobre um assunto. E quando eu pego um paper, é assim que eu tenho que fazer. Fazer uma reflexão clínica sobre aquilo que eu estou me jogando para poder avaliar. E nessa que eu estou voltando agora para a minha apresentação, eu quero que vocês compreendam o seguinte aspecto agora. Deixa eu só tirar a aula aqui. Nós vamos agora para o artigo. Então, vamos lá? Quando eu abro o artigo, vocês estão vendo ele aqui, o original, o PDF, é daqui que eu tirei aquelas coisas, tá vendo? A conclusão está aqui, vai aparecer daqui a pouco o gráfico, legal, bonito, bacana. Eu vejo que no basal, isso é importante, avaliando as características basais dos pacientes, eu vejo que eles são iguais em tudo, eles são iguais num princípio, para que eu possa ver diferenças no decorrer do tempo. Os pacientes têm que partir de um conceito igual. E aí você vê de onde eu tirei aquele gráfico, ó. Desfecho composto, tá aqui o 0,80, beleza. Você vai enxergar o que isso quer dizer já já. Sabe de onde nasceu esse valor aqui, pessoal? Dessa tabela aqui, ó. Desfechos que a gente está pensando, endpoints. E aí, veja você, enquanto estudante ainda na sua residência, enquanto acadêmico na graduação, enquanto médico com 50 anos de formado, não importa a sua área de atuação, esse tipo de reflexão que eu vou mostrar agora é muito importante. Então, vamos lá? Eles estão falando que de 8.803 pacientes, 569, por exemplo, tiveram desfechos compostos. O que é desfecho composto? Evitou-se aqui, morreu, ou teve um AVC não fatal, ou um infarto não fatal. Eles falam que foi 6,5% da amostra. E eles falam que no grupo placebo deu 701 pessoas, 8% da amostra. Eles calcularam o risco relativo. Vocês vão ver como é que se faz isso já já. E mostraram 80%. Aquele valor do gráfico está aqui. Mas lembra da conclusão? A conclusão do estudo falava para a gente, olha, o uso de semaglutida diminui, isso no resumo, morte por causa cardiovascular. E quando eu venho aqui no item específico, morte por causa cardiovascular, vamos ver o que aconteceu? Eles falam que 223 pessoas no grupo semaglutida morreram, contra 262 no grupo placebo. 2,5% contra 3%. Então, eu quero que vocês peguem essa informação aqui, ó, mostrando uma redução do risco de 15% e um risco relativo de 85%. Não se deixe perder a atenção agora, mantenha a atenção que agora vai ser um momento importante. Eu quero ver se a conclusão daquele artigo é verdadeira. Ele falou, naquela conclusão do resumo, que as mortes por causa cardiovascular foram evitadas com o uso de semaglutida. Vamos pegar esse número aqui, 223, de 8.803, 262, de 8.801, e vamos fazer um exercício. Esse exercício está aqui, ó. Morte por causa cardiovascular. 223, de 8.803, 262, de 8.801. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é calculando o risco relativo. Então, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Primeiro, eu estou vendo a porcentagem de óbito. Ó, eu peguei o total e vi o desfecho pelo total. O desfecho 223, o total 8.803. Quando eu fiz essa conta, pessoal, eu descubro que o grupo semaglutida teve 2,5% de óbito. E o placebo, de 262 desfechos óbito para 8.801 pacientes, tendo 3% de desfecho. Então, é legal você perceber que esses números que eu mostrei aqui são exatamente os números que estão na tabela, ó, 2,5 e 3. Que não é assim rocket science, eu só vi qual é a taxa daquele momento, desfecho pelo total da população. Então, foi 2,5% num grupo e 3% no outro. Será que diminui mortalidade? Aí você veja que o artigo falou, olha, a redução do risco foi de 85%. O risco relativo foi de 85%.
Vamos ver de onde nasceu esse número? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei as pessoas que tinham mortalidade no grupo semaglutida, a mortalidade no grupo placebo e dividi um pelo outro, ó. O grupo semaglutida corrigido pelo grupo placebo. E eu mostrei que a redução que o risco relativo aqui, ó, foi de 85,1%. 85,1%. No artigo, eles só estão colocando 2 casas depois da vírgula, não colocaram a terceira casa. Mas tudo bem, a terceira casa, vamos dizer que é desprezível. 85%. Mas fazendo a conta, está aqui os menos 85%. Esse é o risco relativo. O que isso representa? As pessoas aqui, se eu calcular a redução do risco, está mostrando para mim, olha, quem tomou semaglutida teve aqui 14,9% de diminuição do risco. Tomar isso aqui, 2,5 em relação a 3, foi 14,9% menos risco de eu morrer. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu simplesmente estou calculando o valor do risco relativo subtraindo 1. Esse aqui, o risco 1, significa eu vou morrer. Quando eu tenho o cálculo do risco relativo, o que eu estou fazendo eu estou vendo qual é, naquela população, a chance de eu ter o desfecho tomando semaglutida. A chance é de 85%. Beleza. E se eu pensar no placebo? O placebo seria 100%. Ele não está tomando nenhuma proteção. Aí eu estou mostrando o quê? Qual a redução do risco? 1 menos o risco relativo. E a redução vem aqui para 14,9%. Então eu estou reduzindo. Se eu tomar semaglutida, eu estou reduzindo o risco da pessoa morrer em 14,9%. Até aí tudo bem. Lembra da conclusão? A conclusão falava para a gente, olha, se você tomar semaglutida 2,4 semanalmente, se você for acompanhado por 39 meses, você vai reduzir seu risco de morrer. E nesse momento, calculando a redução do risco, eu cheguei à conclusão que eu diminuí em quase 15% esse risco. Olha, que beleza, então está batendo com o resumo. Mas sabe o que ele não te contou? Quando eu calculo a redução absoluta do risco, eu faço o risco do grupo placebo menos o risco do grupo intervenção, é um cálculo simples, eu descubro que o valor aqui vai dar 0,4%. Usando as casas depois da vírgula aqui, vai dar 0,4%. O que é a redução do risco? Olha a frase que eu coloquei aqui, ó. De cada 100 pessoas tratadas, foi prevenido 0,4 desfechos. Isso não está escrito no artigo. Então, sabe o que você está tendo de fato aqui, ó? De cada 100 pessoas que você deu essa medicação, que é super cara, você vai prevenir o evento morte, olhando exclusivamente para ele, em 0,4%. Não chega a 1. E sabe o que é interessante? Se eu fizer o exercício, aqui é um exercício de cálculo do NNT, o que é o NNT? O número necessário para tratar. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Olha como é que é essa conta aqui, ó. Eu pego 100, eu pego o valor de 100, que é um valor fixo, e divido pela redução absoluta do risco, por 0,4. Sabe o que acontece, pessoal? Eu descubro que para evitar uma morte usando semaglutida, aquela conclusão que está forte no resumo, olha, o uso do semaglutida 2,4 semanalmente por 39 meses diminui morte por causa cardiovascular. Mas a redução absoluta de risco é de 0,4%, ou seja, não é de 14,9%. A redução do risco deu 14,9%, mas a redução absoluta deu 0,4%. O que isso quer dizer? De cada 100 pessoas, eu preveni 0,4. E aí, quando eu quero olhar em termos populacionais, para conseguir evitar um óbito, eu tenho que dar isso para 250 pessoas, é o NNT. Então, veja, não é mentira dizer que diminui morte por causa cardiovascular, mas a verdade é que você vai ter que tratar uma população enorme para evitar uma única morte, que toda morte é importante, mas você vai ter que dar essa medicação para muita gente. O NNT é alto. Estão entendendo isso? Então, se ele fosse usar esse dado, esse valor, pessoal, no artigo, vocês vão ver aqui, ó. No artigo ele fala, olha, a gente não teve diminuição de mortalidade cientificamente falando, porque o valor de P mínimo aqui era 0,05. Mas sabe o que é curioso a gente pensar? Olha, gente, então assim, eu tenho que tomar cuidado para falar que uma coisa realmente teve o benefício. Por quê? A verdade é que o artigo não informa o NNT. Quando você vê o risco relativo de 0,85, você assume, vai diminuir em 15% a mortalidade, ou no meu cálculo, 14,9%. Mas a realidade é que para isso acontecer, você vai ter que tratar um monte de gente, 250 pacientes, para chegar naquele desfecho. E a mesma coisa se você partir do desfecho infarto do miocárdio não fatal. Se eu olhar para cá, aquilo que ele falou, diminui o infarto do miocárdio não fatal.
234 de 8.803, 322 de 8.801. 2,7% contra 3,7%. O que eu faço? Eu vou lá na minha tabela de novo e mostro para vocês a mesma coisa, ó. Infarto não fatal, 234 de 8.000, 322 de 8.000. Eu mostro que eu tive aqui na semaglutida 2,7% de infarto não fatal contra 3,7% do placebo. Então, lá na conclusão ele fala, diminui o número de infarto não fatal. Mas o que eu faço? Calculo o risco relativo, 72,7. Vamos ver se deu isso no artigo? Quando eu venho aqui, ó, eu pego infarto não fatal, 0,72, não minha conta com 3K, 72,7. Então, bateu. Essa conta aqui está batendo com a outra. E sabe o que eu olho? 72,7, a redução do risco de 27,3. Então, olha o que é a informação por enquanto. Tomar semaglutida reduziu o risco de eu ter um infarto não fatal em 27,3. Essa é uma informação que está no artigo. É só inverter. O risco, menos 1, vai dar a redução do risco. Agora, veja aqui, ó. Quando eu calculo a redução absoluta do risco, o que é isso? É fazer o grupo placebo menos o grupo tratamento. Você vê que deu 1% aqui. E nesse 1% quer dizer o quê? De cada 100 pessoas que eu dei o Wegovy, o Ozempic, eu preveni um infarto não fatal. Isso vai fazer o quê? O que é o NNT? O NNT é 1 dividido pela redução do risco. 1 dividido por 100 dividido por 100 dividido por 1, né? O NNT é 100. Então, para eu conseguir evitar um infarto não fatal, como a conclusão afirma, eu vou ter que dar aquela medicação para 100 pessoas. Mas não ia soar tão bem se você fosse vender para o seu paciente, olha, eu estou te dando uma medicação que diminui a sua taxa de morte cardiovascular, né, em 20%. Mas você vai ter que tomar, eu vou ter que falar isso para 67 pacientes. Olha aqui, ó, quando eu vejo aquele desfecho composto, 569 de 8.803, 701 com 8.801. Pegando aquele desfecho forte, que é a conclusão do artigo, olha, eu reduzo em 20% a mortalidade, somando todas as coisas, eu vou ter que falar para o paciente, sabia? Eu consigo realmente diminuir sua mortalidade em 20%. Só que, para isso funcionar, eu vou ter que mandar 67 pacientes tomarem aqui no meu consultório. E talvez seja você, o sortudo, que vai se beneficiar. Então, em termos de, quando você vê uma conclusão de um artigo, e aí eu quero fazer esse exercício com vocês agora, né? Quando eu volto no artigo aqui e vejo 569, 701, 6,5 contra 8. Vamos fazer essa conta aqui igual eu fiz com os outros? Está falando a redução do risco de 80%. Prestem bem atenção nesse número de 80% agora, que é ressaltado na discussão e nos materiais promocionais, com uma redução do risco de 20%. Vejam aqui, ó, 569 e 701. Vamos lá para a tabela. 569 e 701. Ok, eu estou mostrando 6,5% no grupo semaglutida, de desfecho composto, contra 8%. Quando eu faço a divisão, para o meu espanto aqui, sabe o que aconteceu? O risco não é 80. Dividindo a incidência de mortalidade na semaglutida pela incidência de mortalidade no placebo, eu descobri que o risco relativo é 81,2. Esse número 0,65 e esse número 0,80 é 81,2. Igual eu fiz com os outros antes desse. Agora, veja que no artigo, eu não sei por que está 0,80. Por mais que eles tenham calculado o intervalo de confiança, que mostrou, ele está na faixa do intervalo de confiança, mas essa conta 0,80 aqui não tem jeito. Vocês perceberam que as outras contas bateram iguaizinhas os valores que eu estava mencionando? Então, aqui deu 0,72, aqui deu 0,72. Ó. Aqui deu 0,72, aqui embaixo vai dar 0,72 também. 72,7, 0,72. Esse bateu, só que eu estou com 3 casos depois da vírgula. Agora, o primeiro, que é o mais importante, mostrou uma redução do risco de 18%, 18,8%. E 18,8, pessoal, não é 20. 81,2 não é 80. E esse cálculo não tem uma forma diferente de ser feito. Só tem o cálculo, que é corrigir um pelo outro. O 6,5 pelo 8. Isso aqui não dá 80. Então, o principal achado do estudo, redução de 20% de mortalidade, se eu parar no artigo e fizer a conta que eu achar, esse 6,5 pelo 8, e veja aqui, ó, o 6,5 pelo 8 dá 81,2, que dá uma redução do risco de 18,8, não é 20%. Numa época em que a ciência tem que ser exata, não é 20%, é 18,8, e 18,8 não é 20.
Então, se você pega a discussão do paper que fala para a gente redução de mortalidade de 20%, quando eu penso em desfecho composto, mortalidade, mais infarto não fatal, mais AVC não fatal, eles afirmam categoricamente, eu mostrei para vocês, reduz em 20%, e não é 18,8%. E o que é mais importante? Calculando a redução do risco, de novo, fazendo essa taxa por essa, a taxa do placebo menos a taxa do grupo intervenção, eu descubro que a redução do risco é 1,5. Quer dizer o quê? Eu tenho que tratar 100 pessoas para evitar 1,5 desfechos. E se eu calcular o NNT, quer dizer o quê? De 100, eu pegar o 100 e corrigir por 1,5, eu vou ter que dar isso para 67 pessoas, para que eu possa, a partir dali, diminuir a mortalidade em 18,7%, 18,8%, não 20%. Mas eu vou ter que tratar 67 pessoas. Estão enxergando o que eu quero dizer, pessoal? Então, quando você vê um cálculo desse, um cálculo de risco relativo, de redução do risco, né, não é o fórum agora para eu poder te falar assim, vamos treinar como é que faz isso. Mas eu me coloco de pronto disponível para todos que estejam assistindo aqui. Professor, eu estou com o artigo na mão, para a gente sentar juntos e eu te mandar, a gente fazer juntos aqui no Word, no Zoom, veja aqui a redução do risco no ensaio randomizado. Porque eu quero que vocês percebam o seguinte, quando eu volto para o artigo, eu vejo que esse dado aqui, ó, está incorreto, literalmente incorreto. É impossível essa conta aqui dar 0,8. Não tem como explicar isso. Só está incorreto mesmo. E por que eles fazem isso, pessoal? Porque, olha, no desfecho composto, eles estão somando morte com infarto não fatal com AVC não fatal. Mas se eu avalio os três isoladamente, infarto não fatal, morte por causa cardiovascular, né? Morte por causa cardiovascular, ou mesmo AVC não fatal, nenhum deles mostra redução. Quer ver o do AVC? O do AVC é maluco. Então, quando eu olho do AVC, pessoal, eu vejo aqui, ó, no AVC eu tive 154 casos num grupo contra 65. Tive 1,7 num grupo e 1,9 no outro. Vamos ver se bate com a tabela? Para não falar que eu tô doido? 1,7 no grupo, 1,9 no outro. Perfeito? Quando eles calcularam aqui o risco relativo, deu 0,93. Vamos ver se o meu deu também? Olha, deu 0,933. Eu só usei uma casa na vírgula. Então, o risco é 93%, né? E a redução do risco é 6,7. Mas olha o NNT, pessoal. Quando eu pego para evitar AVC não fatal, tomando semaglutida, aquilo que a conclusão falou que, olha, a gente vai fazer, a conclusão é clara, diminui morte por causa cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal. Quando eu olho para cá, eu vejo que o NNT é 1.000. Quando eu vejo a redução do risco 0,17 para 0,19, isso aqui vai dar isso aqui, ó. A redução do risco é 0,1. De cada 100 pessoas, eu evito 0,1 desfecho. Eu vou ter que dar semaglutida para 1.000 pessoas para evitar um AVC não fatal. Mas se você falar para o seu paciente, olha, se eu tenho AVC na família, tem histórico, vou te dar semaglutida. Ah, mas porque o artigo, a conclusão, o representante me falou que diminui as causas cardiovasculares, a morte, vou evitar AVC, infarto não fatal. Mas se você falar para ele, mas eu vou dar para 1.000, eu vou dar para 1.000 para evitar um. Será que o cara comprava? Será que ele vai ter essa opção? Será que você enxerga essa opção? Porque quando você pega o material promocional que vem aqui falando, e veja como a discussão é sólida, ó, ela pega esse valor que é o desfecho mais forte, e quando a gente escreve um artigo é assim, vou escrever um artigo, a gente começa na discussão com o principal achado, olha, usando a semaglutida 2,4 por 33 meses, reduziu o risco de morte, somando a morte com infarto não fatal, com AVC, em 20%. E aqui não é 20, lembra? É 18,8. A morte não é 20% menos. Tá caro? Então aqui tem um erro forte, que eu não sei por quê, que o revisor estatístico não viu isso. Ah, professor, mas aí você está falando que eu vou ter que parar no Excel, pegar esses valores. Se você pensar, pessoal, é só regra de 3, divisão e subtração. Não tem muito segredo. É só cálculo básico, mas que a maior parte das pessoas não enxerga e só confia, porque, de novo, quando você vai olhar o material promocional, que até tá lá, foi colocar no grupo, ó, semaglutida 2,4. Quando você vai olhar o material que vem para a gente, olha o que eles falam no material. Mensagens finais. A semaglutida reduziu o risco de evento cardiovascular em 20%. A semaglutida reduziu em 20%. Primeiro que não é 20. Volto a falar. De novo, porque é importante. Eu só ver aqui que tem alguém na fala. Rapidinho. Opa. Rapidinho. Ok. Não, beleza. Então, assim, a semaglutida não reduziu em 20. Não reduziu em 20. Ela reduz, de fato, em 18,8. 18,8 não é 20. Primeira coisa aqui que tem que ser pontuada. Agora, 18,8% não é 20, mas no material promocional que chegou para você, estava 20.
E olha aqui, ó, o estudo atingiu o objetivo de demonstrar uma redução da mortalidade em 20% dos eventos cardiovasculares compostos, grandes, né? Todos os três componentes de desfecho primário contribuíram para a redução do MACE. Mas todos os três componentes de desfecho, você viu como? O infarto não fatal tem que tratar uma penca de gente. O AVC, então, 1.000. 250 num grupo, 1.000 no outro. E isso não é colocado aqui. Né? E lembrar que teve uma perda de segmento de 26% que não toleraram usar aquela medicação. É outra coisa que a gente vê no artigo. Quando eu olho para o artigo, eu descubro que teve um monte de gente que não aguentou tomar o remédio, que não suportou. Simplesmente a perda de segmento foi muito importante. Então, fazendo uma análise crítica leve, pessoal, fazendo uma análise crítica leve, eu descubro que o segmento não foi tão fácil, as pessoas abandonaram o tratamento, né? E a partir dali não é tão fácil dizer que uma coisa é tão boa assim, mas o material promocional diz que é. E isso é muito traiçoeiro, tá certo? Isso sem entrar nas minúcias do artigo, são várias. A verdade é que ontem à noite, quando eu estava fazendo essa reflexão aqui, eu perdi o sono, porque eu fiquei assim, caraca, eu não esperava que fosse encontrar tanta coisa. E isso vale para qualquer estudo, pessoal. Quando eu estou falando de ensaio clínico randomizado, eu não estou falando que as revistas mentem, eu não estou falando isso. Só estou falando que, às vezes, eles pegam um desfecho composto que mostra que só vai dar diferença estatística se eu somar AVC, com infarto e com a mortalidade por causa cardiovascular. Aí eles fizeram o que eles podiam para achar a diferença estatística. Mas a realidade é que, quando você olha item por item, se você afirma que aquilo vai mudar, olha, você acabou de ver na sua frente o quanto isso vai mudar. De cada 100 pessoas, 0,1 vão se beneficiar, você vai precisar tratar 1.000 para conseguir o efeito em uma única pessoa. E nós estamos falando de milhões e milhões de dólares, né? Então a gente tem que ter essa avaliação crítica. E quando a gente faz esse tipo de intervenção, quando a gente faz esse tipo de estudo, Paloma, você está falando aí. Quando a gente faz uma intervenção dessas, a gente coloca-se em risco, porque eu só acredito naquilo que é falado no resumo, no slide principal que é colocado na palestra, e isso, sem dúvida nenhuma, coloca a gente num estado de alerta que não pode prevalecer. Então, de novo, eu não quero aqui te ensinar a fazer isso imediatamente. Eu quero que você reflita no aspecto de que, olha, quando eu estou interpretando, tem de ter cuidado. Então, eu fiz assim essa fala rápida na interpretação clínica de artigo, que primeiro, para mostrar tratamento, ensaio clínico randomizado, não tem outro jeito. Segundo, não é porque está escrito que é verdade, mesmo numa grande revista. Então, você precisa ter o espírito crítico de esmiuçar isso. E isso é o que o estudo vai te permitir. E a gente tem uma tendência que está em resumo, em informação de representante e sair falando para os pacientes que é verdade. Isso é um perigo, porque não é verdade como a gente enxerga. A verdade pode ser manipulada e isso é perigosíssimo do ponto de vista de tratamento. Então, nesse finalzinho, os últimos 9 minutos, abrir para alguma observação. Se alguém quiser fazer alguma participação, alguma observação, fiquem à vontade. Nós tivemos aqui quase 50 pessoas na sala, agora estamos com 40, 37. O meu medo é que algumas pessoas tenham achado assim, isso é muito matemática, não é para mim. Né? Porque aí é aquele caminho para a derrota, né? Aceitar que o negócio está lá mesmo, eu vou continuar acreditando cegamente nas coisas que me falam. Isso não vai servir para você. Então, alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma angústia? É a hora da gente tirar as dúvidas do curso, porque é aula 1 aí. Alguém? E aí, Heitor, tudo bem? Patrícia. Excelente, nossa aula foi maravilhosa. Uma dúvida que eu tenho sobre as subanálises, né? O pessoal faz um artigo e daí depois ficam lançando várias subanálises para poder tirar outras conclusões, enfim, né? Como é que a gente pode fazer com isso? Qual que vai ser o peso disso? Patrícia, a gente tem que ser analítico, assim. Se eu falar para você, e a subanálise, quando eu penso assim, ó, eu não mostrei isso, mas no artigo eles falaram assim, para eu poder fazer análise estatística, eu preciso atingir um valor mínimo de P, assim, que vai me permitir avaliar. Isso era um critério. E a verdade é Uhum, assim, quando eles fazem o desfecho composto, você vai perceber que a maior parte dos artigos grandes usa desfecho composto, porque é dificílimo mostrar efeito em um desfecho simples, tipo mortalidade. São raros os estudos na humanidade que mostram, olha, fiz tal coisa e diminuiu a mortalidade. Quando você vai olhar, diminuiu a mortalidade, somando com AVC, somando com infarto, aí é outra coisa, porque você está botando tudo no mesmo saco. Mas peraí, doutor, eu vou ter AVC, vou ter infarto não fatal ou vou morrer? Uma coisa é ter um uhum. AVC não fatal, um infarto não fatal e literalmente não morrer. São pesos bem diferentes, né?
eu vou ter um AVC não fatal, um infarto não fatal, ou vou morrer. Mas quando eu faço uma avaliação específica de cada item, se o item mortalidade não deu diferença estatística, como é que eu posso, na conclusão do resumo, dizer, olha, vou reduzir a sua mortalidade? Oi. Peraí que o João abriu a câmera. Abriu. João, dá de olho. Então, assim, como é que eu vou falar? Então, olhar a subanálise é importantíssimo, porque o desfecho composto são as três coisas juntas. E as três coisas juntas deram diferença. Mas você acabou de avaliar que cada uma delas isoladamente não dá. Você entendeu? Então, como é que você... É só meio que um frufru que fala, vai funcionar no todo, mas vai funcionar, que nem eu calculei o NNT. De cada 67 pessoas que tomarem a medicação, uma ou não vai morrer, ou não vai ter infarto não fatal, ou não vai ter AVC não fatal. Esse NNT também é alto, né? Então, assim, a gente fica olhando para isso, fala assim, mas olha, parece que vai reduzir 20% de mortalidade, que nem é 20, é 18,8. Então, se você me perguntar, eu devo avaliar subgrupos? Sem dúvida, porque o desfecho composto é uma forma confortável para os estudos encontrar alguma diferença. E a diferença vai aparecer primeiro na discussão, vai ser o que vai ser mostrado no material promocional, e a pessoa vai ver aquela informação. E aí, se eu voltar para o slide que eu compartilhei com vocês aqui, deixa eu só mostrar de novo. Olha aqui, ó, que coisa interessante, como o próprio artigo ele vai mudando a forma de contar a história. Então, assim, quando eu volto para o slide que eu botei aqui, olha para cá, ó, olhando para... Deixa eu me botar em spotlight aqui. Olha para cá, deixa eu botar o pointer. Primeira informação no resumo, olha como ela é traiçoeira. O uso diário de quem tem sobrepeso, obesidade, mantém diabetes, 2,4, foi superior ao placebo em reduzir a incidência de morte por causa cardiovascular, infarto não fatal ou AVC não fatal. Morte, infarto ou AVC no segmento 39,8. Olha a conclusão do estudo quando vai terminar aqui, ó. Nesse estudo randomizado, placebo controlado, envolvendo pacientes com doença cardiovascular pré-existente sem obesidade, segmento de o uso de semaglutida foi superior ao placebo em reduzir a incidência de desfechos compostos. Aqui ele fala a verdade, ó. O composite aqui, o desfecho composto, morte, infarto não fatal e AVC, no segmento 39,8. Mas a verdade é que o segmento foi usado, a medicação mesmo, 33. Teve uma perda de 26%, que é super alta. E a verdade é que aqui ele fala de uma forma, no resumo, que diminuiu a mortalidade. Ele não coloca a palavra composite. Uma simples palavra faz toda a diferença. Porque aquele dá a ideia, ó, reduziu a morte, o infarto não fatal ou o AVC não fatal. Mas ele não coloca o composite. O composite é a soma de tudo. E lá no final ele fala a verdade. Tá vendo? E aqui ele fala desfecho composto, 0,8, que não é 0,8, é 18,8. Eu queria mandar uma carta para o editor, falar, por que vocês usaram 0,8 se é 18? Queria ver como eles iam me explicar isso. É impossível. E isso é o que o material de propaganda vende. E quem é que vai parar para fazer essa avaliação aqui? Não vai, porque o dia a dia não nos permite. Então, às vezes, a gente parar para fazer uma reflexão crítica, é muito importante, entendeu, Patrícia, para todos aí? Porque senão a gente só acredita. E todos os estudos têm isso, pessoal. Todos os ensaios randomizados são fundamentais para a evolução. Mas eu preciso saber enxergar isso, né? E isso muda a forma da gente consumir informação. Perfeito? Alguém mais, pessoal? Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor. Ok. Né? Assustador, não é? Assustador mesmo, Luciana, é verdade. Então, assim, fica essa reflexão, pessoal. Então, não ache que isso aqui é rocket science. São cálculos fundamentais. E quando a gente estiver aí no dia a dia, pessoal, juntos, por favor, pega um artigo e fala, professor, dá uma olhada aqui, Juliano, vamos olhar aqui, para a gente poder esmiuçar isso juntos para trazer aí uma conclusão. Mais alguma? Vai lá. Quer falar de novo? Maurício está aí. Beleza. Mais alguma fala aí, pessoal? Não? Então é isso mesmo. Então, primeira aula, decreto oficialmente terminada. Não se bloqueie para isso e permita isso que muda a sua forma de consumir informação. Cuidado com as promoções, cuidado com os representantes, cuidado com as representações, que tem uma indústria por trás disso. Então, a gente precisa fazer uma análise crítica, o que muitas vezes tira muito do glamour do tratamento, né? Isso vale para qualquer área, pessoal. Exercício, ausência dele. Só para deixar claro que na minha área também tem trabalhos que falam que faz a melhor coisa do mundo, que às vezes tem que ser avaliado com cuidado. Beleza? Então, bom dia para todos. Pessoal, fica aí a reflexão, a aula está gravada e a gente vê de novo depois várias vezes para aprender. Alguém? Juliano, Fala, meu amigo. sugestão, na próxima aula traz uns exemplos de NNTs efetivos para a gente conseguir quantificar o que significa 67, 100, 250. Uhum.
Tá bom, tá bom. Tratamentos consolidados com NNPs efetivos. Acho que é legal o pessoal ter essa graduação. Ok. Beleza, meus caros. Bom dia aí para todos, bom trabalho. Tchau, obrigada.